Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? E a pastora falou aqui que eu vou pregar, mas eu não vim pregar. Eu vim falar sobre as acusações que foram feitas a meu respeito ontem aqui. Entendeu? Na verdade, infelizmente, eu não posso me defender porque eu quero afirmar a veracidade dos fatos. Sim, fui mãe de flor artificial. Né? E é pior do que vocês imaginam a história, né? Mas eu falo que o Cezinho, ele se aproveita das minhas histórias, porque por conta delas ele dá uma pregação boa, né? Não é mesmo, gente? Então ele até se aproveita dos meus balaforas. Queridos, eu quero fazer aqui uma indicação deste livro, aqui o nosso livro, o nosso bebê, nosso xodozinho, O Espetáculo de Deus, tá bom? Se você puder adquiri-lo neste livro, nós contamos um pouquinho da nossa história pessoal, aquilo que eu falei ontem com as mulheres sobre a nossa luta, aquilo que nós enfrentamos com o nosso filho Lucas. Então, aqui tem um pouco do nosso testemunho familiar. Ele é uma leitura extremamente rápida, você pode perceber, né? Então, você daqui a pouquinho, no intervalo, você já dá uma lida nele. Mas eu quero incentivar você que quiser e puder comprá-lo. Mas nós temos ali poucas unidades já dele, mas eu indico mesmo. E ele também é um livro para você dar para aquele que você está evangelizando. Né? Ali uma pessoa ali do seu GP, grupo pequeno, acho que é grupo de célula. GP, você pode presentear aí alguém. Muito bom esse livro, eu indico para vocês. Alguém que não tem gostaria de ganhar esse aqui? Ninguém? Não. Ó, tá aqui, ó. Quem quiser com alfacezinha aqui, ó, pode vir pegar quem quiser, tá bom? De quem pegar. Nossa, é todo mundo muito comedido. Não é se fosse lá no Brasil, já tinha voado a galera. Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração, falou tremendamente comigo, fui chicoteada e rebentada por essa palavra e moída pelo Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, com a graça de Deus, compartilhar com vocês. E o tema dessa ministração é No Caminho da Promessa. Comi muito bacon. Não estou acostumada, né? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 13, no versículo 27. Nós vamos ler dois textos, esse é o primeiro dos textos, Números, capítulo 13, versículo 27. Nós vamos falar aqui, essa ministração ela é a respeito de uma história muito conhecida aqui de todos nós. Então, o texto diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. E estes são os frutos dela. Agora, o texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Então, vamos lá. O Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. E o texto diz assim: pois aquele que não tem essas coisas é cego. Repete comigo, cego. Vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Tem uma outra versão que diz: pois aquele que não tem essas coisas é míope. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Que bom estarmos diante da sua presença. Que bom é, Senhor, poder pertencer a Ti. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar hoje, mas o Senhor determinou que nós estivéssemos aqui e nós escolhemos isso. Senhor, que bom. Nós te agradecemos pela sua doce presença e pedimos para que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero iniciar aqui fazendo uma perguntinha para vocês. Quantos aqui são míopes? Tem miopia? Levanta a mão. Não vi ninguém, não estou enxergando. Alguém? Tem alguém aqui? Gente, eu sou míope. Eu tenho miopia. Embora não esteja de óculos, porque eu também tenho, sei lá, o que o médico falou, ele não falou qual que é o nome, mas eu tenho um negócio que repele o uso de óculos, então eu não aguento. O que eu puder fazer para não usar, eu não uso. No entanto, eu tenho mais de 3 graus aqui no olho esquerdo, então
E no direito, no esquerdo, um pouquinho menos. Mas conviver, quem é míope aqui sabe que não é fácil, né? A miopia. Agora, eu quero trazer aqui para vocês uns dados, umas pesquisas aqui. Você sabia que existe uma pesquisa que fala que a nossa geração, aqui, essa geração, é a geração mais míope que já existiu? Sabia? Ergue de novo a mão os míopes. Quantos míopes? Olha aqui, nós temos aqui. Nós temos muitos míopes, né? Então, essa é a geração mais míope que já existiu. Então, nenhuma outra geração foi tão míope quanto essa nossa. Olha que ruim até, né, essa pesquisa. Então, isso tem acontecido, né, os estudos mostram que isso são consequências das telas, dos efeitos das telas, porque também nenhuma outra geração teve tanto acesso às telas quanto a nossa geração está tendo. Então, isso é uma preocupação que os cientistas têm a respeito da nossa geração. Então, mas como o aumento de telas realmente está aumentando, a segunda parte da pesquisa diz ainda pior, porque ela fala que a próxima geração vai ser pior do que a nossa. Vai ser pior. Então, a tendência da miopia é piorar. E daqui a pouco todo mundo se tornar míope. Agora, você sabe o que é miopia? Miopia, eu vou falar aqui para vocês, que eu pesquisei, é um distúrbio onde objetos próximos são vistos com clareza, mas os distantes não são. E a miopia, irmãos, costuma ser hereditário. Eu quero que você pense nessas coisas agora de forma espiritual, certo? A miopia, a doença miopia, ela costuma ser hereditária. Eu quero mostrar aqui para vocês uma foto, para vocês entenderem o que é miopia. A visão. Olha só. Aqui é a visão de uma pessoa normal, uma visão normal, né? E lá é a visão de um míope, gente. Para quem nunca tinha visto com os olhos de míope, está aí para você. Você está enxergando? Perfeito? De óculos? Com óculos. Eu esqueci o meu. Mas olha só. Do lado da visão normal, você percebe o caminho. Está vendo o caminho? Claro, certo? Tem até metade de uma vaca ali. Agora, a outra parte da visão míope não tem nada definido. Nada é claro. Eu falo que, para mim, é um risco. Eu morro de medo de boi, imagina eu, e já ia entrar de cara no boi ali. Né? Não ia ter visto nada. Olha, as árvores, não dá para definir. Né? Nós não temos essa definição. Então, a pessoa míope, ela sabe que tem algo ou alguém ali na sua frente, mas ela não consegue discernir o que é, quem é essa pessoa. Você já deve ter encontrado com alguém aí na rua, deu um tchau, a pessoa nem olhou muito para a sua cara. Né? Eu falo que eu tenho fama de metida, mas não é metida, eu não vejo. Né? Então, eu prefiro não ficar dando tchau à torta e à direita para todo mundo, porque eu não sei mesmo quem é. Isso é muito ruim. E às vezes a gente precisa dar aquela apertadinha no olho. O pessoal lá na igreja pega no meu pé e fala, você está sem óculos, que eu estou... Viu você? Né? Quem é míope vai saber. Parece que dá uma melhoradinha quando a gente faz isso. Irmãos, infelizmente, nós fazemos parte de uma geração que só vê o que quer, na hora que quer. A nossa geração só vê o que quer, na hora que quer. É uma geração afetada pelas distrações e que hoje sofre com uma visão ruim. Cezinha, meu iPad travou. Gente, ora por mim, misericórdia. Que eu não decoro nada, não. Só um pouquinho, gente. Travou. Não estou enxergando, cara. Tem 30 anos também? Vou ver se eu abro aqui no meu celular. Agora que eu vou enxergar mesmo. Gente, da minha e da dele, que era da distração, né?
Tá. Onde que eu parei? Tá, que infelizmente nós fazemos parte de uma geração que só vê o que quer, na hora que quer. É ou não é? Sim? Né? Nós somos, sim, uma geração afetada pelas distrações, como Cezinha nos ministrou aqui. Nós somos afetados pelas distrações. E nós sofremos hoje, então, de uma visão ruim. Então, quando a nossa visão está prejudicada, irmãos, nós não conseguimos... Obrigada, amor. Meu herói. Gente, depois eu tenho uma história de heroísmo do Cezinho que vocês nem vão acreditar. Me procura no privado que eu conto. Quando a nossa visão ela está prejudicada, irmãos, nós não conseguimos, então, ter o verdadeiro entendimento, o verdadeiro discernimento das coisas, do caminho, né, que está à nossa frente. E nós corremos o risco de nos mover e de andarmos por caminhos errados, ruins, que vão nos levar para lugares onde nós não gostaríamos e não queríamos ir. O tema dessa conferência é No Caminho, mas eu pergunto a você, como alguém pode andar no caminho se este caminho é confuso para ela? Como alguém pode andar no caminho se ela não consegue discernir o caminho? Irmãos, nós corremos o risco de não enxergar até mesmo o próprio Jesus na nossa vida durante a caminhada. Porque nós perdemos a capacidade de discernir, muitas vezes, o que é de Deus e o que não é. Nós perdemos. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 27, você conhece bastante esse texto. É aquela situação de quando os discípulos estavam de barco no meio de uma grande tempestade. Então, Jesus chega lá no meio do mar, andando no meio da tempestade, por cima da água. Jesus vem, ele vem até eles. Mas o medo dos discípulos distorceu tanto a visão deles que eles enxergaram Jesus como um fantasma. Olha só. Quando a nossa visão está afetada, irmãos, até Jesus vira fantasma. E talvez hoje você esteja com dificuldade de discernir Jesus na sua própria vida. Quem sabe Jesus esteja vindo até o socorro, como estava indo em direção aos discípulos, mas você está rejeitando Jesus, porque você não consegue discerni-lo, porque a sua visão está afetada. Um dos textos que nós lemos ali no início, o texto de 2 Pedro, mostra para nós Pedro escrevendo ali em sua carta uma crítica às pessoas que só veem aquilo que está perto, aquilo que está diante delas, e elas não têm mais a visão correta de todas as coisas. No versículo 4 desse texto, Pedro fala assim, as promessas estão sobre elas, sobre essas pessoas, mas eles não conseguem enxergá-las. Então, são pessoas que perderam de vista as palavras e as promessas de Deus. São pessoas que já se esqueceram tudo que Deus já fez no passado e elas não conseguem enxergar as promessas deles sendo realizadas lá na frente. Vocês estão me entendendo? Irmãos, são pessoas que só conseguem enxergar o hoje, o agora, a minha luta, a minha dificuldade, o meu problema, porque é o que está diante de mim, é o que está na minha cara ali. E essas pessoas nunca vão conseguir sair deste caminho ruim. Elas vão ter dificuldade porque a sua visão está prejudicada. E Pedro chama essas pessoas de míopes espirituais. São míopes espirituais, só enxerga aquilo. No versículo 8 ainda dessa carta, Pedro diz que se nós não tivermos a visão correta, a nossa visão completamente sarada e alinhada, ele fala que o nosso final será inoperante. Inoperante quer dizer preguiçoso, que não opera, que não faz nada. E ele fala que será também improdutivo. Que improdutividade quer dizer que é estéril, que é incapaz de gerar, de dar frutos. Então imagina, esse com certeza não é o final que nós queremos para a nossa vida, um final que não faz nada, que não opera, que é preguiçoso, um final que não produz, que é estéril. Esse não é o final que nós desejamos para nós mesmos. Né? Eu tenho certeza que sobre a sua vida você quer um final diferente. Agora,
O povo hebreu, lá no trecho da história que nós lemos ali no início de Números, eles tinham uma promessa de Deus para a vida deles, assim como eu e você temos promessas sobre a nossa vida. Então, eles tinham a promessa de uma vida frutífera, de uma vida maravilhosa, abundante, da vida que eles sonhavam e pediram por 400 anos, oraram ao Senhor pedindo essa vida. Então, Deus disse que Ele ia conduzir o povo do Egito até uma terra que mana leite e mel. Ele falou assim, olha, eu estou apontando agora a um caminho para vocês trilharem. E esse caminho vai conduzir vocês a essa promessa. Então, eu gostaria que você observasse que a terra prometida, ela possuía uma característica muito boa. Essa terra, ela era produtiva. Essa terra, ela era frutífera. Olha que lindo. Então, a ordem para os espias enviados, porque então, naquele momento, foram enviados 12 espias para espiar a terra, quando eles estavam prestes a entrar. Então, vão lá, 12 foram escolhidos, né, um de cada tribo, vão lá espiar a terra, ver como ela é. Você pode ver isso em Números capítulo 13, versículo 20. Então, a Bíblia fala que a ordem foi, tem de ânimo, vão lá e tragam do fruto da terra, para a gente ver, né? E fala assim, tragam aquilo que for produzido lá. Então, se era para trazer fruto, então é porque, irmãos, havia fruto. Mas havia uma observação no versículo 20, e ela dizia assim, eram aqueles dias os dias das primícias das frutas, porque havia tido colheita. Então, naquela época, toda a colheita que era realizada, então era retirada a primícia. Então, tinha a primícia das frutas. Isso quer dizer para nós, eu estou falando esses versículos, porque ele está mostrando para nós que havia, que a frutificação, ou seja, a abundância, ela já era uma realidade natural naquele contexto, certo? Era uma realidade natural. Números capítulo 13, versículo 27, diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto dela. E mostraram o fruto. Irmãos, você nasceu para ser alguém frutífero. Você nasceu para dar frutos na sua casa. Você foi planejado, você foi gerado para ser alguém frutífero. Em Gênesis, né, então, Deus declara sobre o homem na sua criação, sede fecundos, multiplicai-vos. Ele está falando sobre frutificação. Então, essa já é a nossa realidade natural. A minha realidade, a sua realidade já é uma realidade abundante de frutificação, de frutificarmos em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós vamos frutificar. Então, o que Deus planejou para a sua vida já é uma realidade. Aquilo que Deus já falou a seu respeito já é uma realidade. Mas, quando os homens chegaram da terra prometida, e eu quero que você preste atenção nisso, a Bíblia fala que eles estavam trazendo consigo um cacho de uvas que era tão grande, que foi preciso 2 homens para carregar o cacho de uva. Então, olha, eu quero chamar a sua atenção, porque isso quer dizer que não havia apenas uma realidade natural naquele lugar, mas havia também uma realidade sobrenatural. Era muito mais do que aquilo que eles imaginavam que seria, né? A frutificação que Deus tem para a nossa vida, ela vai além do normal. A vida abundante que o Senhor tem para a sua família, na sua casa, ela é sobrenatural. Ela vai além daquilo que você conseguiu imaginar, mesmo quando Deus te deu a promessa. Mesmo quando Deus falou para você como seria, ela vai muito além disso. Então, o seu ministério será poderoso, a sua família será uma família de influência, uma família feliz, uma família abençoada. O seu trabalho será um trabalho bem-sucedido. Mas é muito mais do que isso que eu estou falando para você, porque é algo sobrenatural. Amém? Agora, para que nós possamos viver essa verdade natural e sobrenatural, irmãos, então, de acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que nós precisamos lutar. Nós precisamos nos esforçar. No versículo 30,
Caleb, ele chega de lá e ele declara: gente, vamos para cima. Vamos possuir a terra, porque com certeza nós vamos prevalecer ali contra ela. Ele fala assim: vamos, gente, nós vamos ganhar, nós vamos prevalecer, nós vamos nos sobressair aí nessa guerra. Então, só essa frase de Caleb já deixa claro para nós que há uma luta a ser travada para que nós possamos viver essa realidade sobrenatural. Então nós precisamos entrar em guerra se nós desejamos viver essa vida que está reservada para nós. Você vai precisar guerrear pela tua família. Você vai precisar entrar em batalhas pela sua casa, pelo seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, relacionamento com seus filhos. Sabe, quando nós fazemos votos radicais com o Senhor, nós estamos batalhando. Nós estamos batalhando pela santificação. Nós estamos batalhando pela consagração. E isso traz frutos poderosos sobre a nossa vida. E aquele povo, então, Caleb estava incentivando: gente, vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Vamos, porque vai acontecer algo maravilhoso lá. Olha que coisa sobrenatural. Olha o tamanho desse fruto que tem lá. Deus já deu para nós a promessa, já está sobre a nossa vida. E foi nesse contexto, exatamente nesse momento ali tão decisivo na vida deles, onde eles chegaram num ponto, onde eles iam ter que escolher entre guerrear ou não, né? Que a maioria, né, a esmagadora maioria ali, foi acometida de uma doença. E eu quero falar sobre essa doença aqui com vocês. Naquele momento, onde agora? Será que a gente vai à luta para tomar posse do que Deus já nos deu? Ou será que não? Nessa hora, o povo foi acometido pelo aquilo que eu estou chamando de síndrome do gafanhoto. Já ouviu falar da síndrome do gafanhoto? Não? Vou te explicar aqui, ó. Sabe o que é a síndrome do gafanhoto? É uma síndrome que consiste em nos fazer sentir inferiores e incapazes de lutar, de vencer as batalhas que nós temos que travar diariamente. Irmãos, pode ler lá, anota Números capítulo 13, versículo 32 e 33. Você vai ver sobre essa síndrome. É isso que acontece. Olha, sabe como é que é o contágio dessa síndrome? Ela é altamente contagiosa, a síndrome do gafanhoto. Por quê? Ela atinge 10 em cada 12 pessoas. Certo? É altamente contagiosa, porque você for olhar, quantos espias foram enviados para a terra? 12. Quantos aqui foram contaminados com essa síndrome do gafanhoto? 10. 10. Eu vou te mostrar quais são os sintomas da síndrome do gafanhoto e você vai poder se inteirar, ver se você se encaixa, se tem algum sintoma aí na sua vida. A primeira síndrome, o primeiro sintoma dessa síndrome é que as pessoas começam a se sentir incapazes. Começam a se sentir incapazes. Olha lá no versículo Números, lá no versículo 31, a gente vê que o povo começou a falar: não, a gente não vai conseguir, não está para nós. Não, aquela é terra de gigantes. É terra de gigantes, nós vamos ser devorados lá. Meu Deus, jamais nós não podemos ir, nós não somos capazes de vencê-los. Mas atenção, eles tinham uma promessa, não tinham? Eles tinham uma promessa sobre a vida deles, de que a terra seria deles. Mas eles começaram a ter esse sintoma de se sentir incapazes. Eu não vou conseguir, a minha casa não vai ser restaurada, a minha família não vai ser restaurada. Eu não tenho essa capacidade, né? Esse ministério não é para mim, eu não vou dar conta. Ah, mas por que ele não chamou a fulana lá, que ela é tão boa com isso? Por que ele não chamou o outro? Né? E esse é o primeiro sentimento que vem, essa incapacidade. O segundo sintoma é que essas pessoas começam a achar defeito, gente. Olha, está lá no versículo 32. Eles começaram a achar defeitos. Vou só abrir aqui. Eles começaram a achar ruim. Eles falaram mal da terra que haviam espiado. Diante dos filhos de Israel, eles falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo:
A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então ele falou assim, não, meu Deus, sabe a pessoa que bota gosto ruim? Você já falou essa expressão aqui? Fica botando gosto ruim em tudo? Eles começaram assim, ou você é essa pessoa que está botando gosto ruim em tudo, até na promessa de Deus para a sua vida? Mas esse país aqui é muito difícil, a gente tem que trabalhar demais. Mas é que a minha célula, se eu abrir, vai dar trabalho, eu vou ter que tirar um dia da semana para jejuar, para orar e depois fazer lá o meu grupo de discipulado ali. Gente, que difícil, que ruim. Eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me santificar mais. Meu esposo está assim, mas daí, olha, gente, olha o traste que ele é, esse homem, não dá para restaurar o casamento, não. Meus filhos, olha o jeito que estão, mas esse menino sempre foi desse jeito. Ele nunca foi obediente. Começa a achar defeito em tudo. Um terceiro sintoma da síndrome do gafanhoto é que ele tem a sua visão afetada e a sua identidade distorcida. Olha lá no versículo 33. Fala assim, também vimos ali gigantes, que eram os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, presta atenção nessa frase, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, a visão deles estava tão distorcida, estava tão afetada, que agora eles, além de se enxergarem, né, como gafanhoto, eles já estavam deduzindo que o inimigo também enxergava eles dessa forma. Entendeu? Então, eles já estavam até mandando na visão do inimigo. De tão distorcida que estava a identidade dele. Nós não somos nada. O que é um gafanhoto? Gafanhoto, gente, foi uma das pragas lá do Egito. Então, eles estavam se colocando como essa praga. Nós somos uma praga, nós somos um terror. Nós não somos nada. Então, a gente começa a pensar assim, mas é porque a outra família é muito melhor do que eu. Nós não podemos entrar nessa batalha, porque nós vamos ser massacrados. Eu não posso fazer isso. E o quarto sintoma da síndrome do gafanhoto é que as pessoas que têm essa síndrome, que elas são afetadas por essa síndrome, elas são tomadas pelo medo. No capítulo 14, de versículo 1 ao versículo 3, então, ele está discorrendo ali que quando a congregação ouviu essas coisas, falando, né, todo mundo falando mal, os 10 espias infectados, eles começaram a gritar em alta voz e chorar e falar, eu vou morrer, né? Não é para mim, que horror. E todo mundo começou a murmurar, daí já era contra Moisés, contra Arão, né? E por isso, foi para isso que o Senhor nos tirou daquela terra? Foi para isso? Nós vamos morrer aqui? Eles ficaram debaixo dessa ameaça, eles foram tomados por medo. Mas e se eu agora deixar as minhas finanças todas, né, na mão do meu esposo, porque eu tenho que ser submissa, eu tenho que... Né, e agora, daí depois, como é que vai ser? Será que vai dar conta? Será que o nosso salário, se eu parar de trabalhar, ou se eu diminuir um pouquinho o meu serviço, será que nós vamos dar conta? Eu tenho medo de passar necessidade. Será que se eu for honesto no meu trabalho, eu não vou ser passado para trás? Será que... E a gente começa a permitir que o medo tome conta. E eu quero perguntar para você, você tem tido algum desses sintomas na sua vida? Diante das promessas de Deus para a sua família, diante das promessas de Deus para o seu ministério, para o chamado do Senhor, para o caminho que Deus tem direcionado a sua vida, você tem algum desses sintomas na sua vida? Sabe, quando você pensa no ministério que Deus te chamou para exercer, ou quando você olha para o seu núcleo familiar, você olha para os seus relacionamentos dentro da sua casa, quais são os sintomas que você tem sentido? O que é que você tem sentido? Sabe, eu lembro quando eu descobri o meu chamado, né? Quando eu fui entender o meu chamado pastoral, eu tive uma crise muito grande, porque eu tive, bem dizer, todos esses sintomas. O Cezinha falou aqui que eu era, né, da presbiteriana do Brasil. E quando eu recebi o meu chamado pastoral, eu ainda estava nessa igreja, né, presbiteriana do Brasil. E lá eles não reconhecem o ministério pastoral feminino.
Então, eu falei, obviamente que essa profeta aí está muito louca. Não, como é que vai ser uma pastora mulher? Jamais. Rejeitei no meu coração. Depois eu comecei a me sentir muito incapaz. Não, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Comecei a achar muito defeito. Gente, eu falar assim, ó, Cezinha fosse um teste na minha vida, mesmo um tratamento, porque ele tinha esse chamado, quando nós começamos a orar, então ele me falou sobre o chamado missionário dele. E eu vou falar para você, eu era tomada por um medo tão grande de passar necessidade, que vocês não têm noção. Eu falava assim, agora eu vou viver, na minha cabeça, eu ia viver somente de doação, que a igreja levantasse cesta básica para mim o tempo inteiro. Eu achei, essa era a minha visão, porque ela já estava afetada. Eu tinha muito medo. Irmãos, daí eu compartilhei com o Cezinha, eu falei, Cezinha, eu tenho medo desse ministério. Né? Então, o Cezinha falou, eu vou dar para você ler um livro que, para mim, me impulsionou. Nossa, foi o livro que despertou meu chamado. Eu falei, eu vou. Então, me dá, porque se Deus falou com você. E Deus falou que é para a gente casar, que a gente vai ser um, então eu preciso ler esse livro, né? Então, eu comecei a ler, gente, na primeira, eu não lembro o nome do livro mais, mas na primeira página do livro, a mulher do missionário morre. E meu sangue veio no pé. Falei, é isso que eu vou querer mesmo para a minha vida. Né? E eu já entrei, a minha crise piorou naquele momento. E eu li tudo, e a hora que eu estava chegando nas últimas páginas, Deus não tinha falado nada comigo, eu ainda estava pensando na mulher dele que tinha morrido. Então, eu falei, Deus, o Senhor tem 2 folhas para falar comigo. Deus, o Senhor tem 1 folha para falar comigo. Deus, o Senhor tem 1 parágrafo para falar comigo. O Senhor fala comigo, porque o Senhor falou com ele. E aí, eu terminei a última palavra, ponto final. E daí, eu falei, só que lá, depois do ponto final, tinha uma referência bíblica. E eu falei, Deus, o Senhor tem essa referência para falar comigo. Quando eu abri naquela referência, irmãos, parece piada, mas Deus não falou comigo. Só que, naquele texto, sabe quando às vezes tem uma indicação de outra referência embaixo do texto bíblico mesmo, às vezes tem. Eu falei, Deus, agora é a sua última chance de falar comigo. Então, gente, Deus falou. Amém. Aí ele me mandou, aí o texto era Mateus capítulo 6. Olha, por que você está tão cuidadosa com a sua vida? Não se preocupe, eu visto as flores do campo, eu alimento as aves, eu não vou cuidar de você, mulher de pouca fé. Então, naquele momento, eu fui curada na minha visão, daquela síndrome. E hoje Deus quer curar você dessa síndrome do gafanhoto. Para você parar de olhar para as coisas que Deus te chamou para fazer, para o seu ministério, que é o primeiro que nós falamos ontem, é dentro da sua casa, seu primeiro chamado. É possível nós não sermos contaminados, mesmo que essa seja uma doença altamente contagiosa. E se você, por acaso, já foi contagiado com essa doença, em nome de Jesus, hoje o Senhor vai trazer cura. Amém. Você pode fazer parte desses 2 que não são infectados com essa síndrome. Amém? E eu quero partir para o final. Esse é o primeiro, vou finalizar, porque o Cezinha disse que tem direito a 3. Então, esse é o primeiro, estou finalizando. Mas eu quero compartilhar com vocês 4 atitudes para que nós possamos nos manter no caminho da promessa, para que nós não sejamos, então, acometidos por essa síndrome do gafanhoto. A primeira atitude para nós nos mantermos no caminho da promessa é manter as promessas em vista. Mantê-las em vista. Às vezes parece tão óbvio, mas na prática não é. Por quê? Eu quero lembrá-los que nós corremos o risco de estarmos sendo míopes. Então, a miopia, né, o míope, aquela pessoa que tem problemas com a sua visão, ela se incomoda de olhar para frente, certo? O míope se incomoda de olhar coisas lá na frente, porque a gente já sabe que não vai enxergar. Já sabe, eu já sei, então é ruim, né? E olhar para frente quer dizer olhar para o futuro, irmãos. Ou seja, é ouvir a promessa de Deus para a minha vida, sobre o meu futuro. É não tirar os olhos dela. É não tirar, é não permitir que aquelas distrações que Cezinha pregou aqui me distraiam.
O míope tem ainda mais dificuldade de se manter concentrado porque ele não está enxergando com clareza. Então, qualquer outra coisa perto pode se sobressair. Então, nós precisamos tomar esse cuidado e olhar para frente é trazer à memória a palavra de Deus que já foi liberada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, meu esposo, meus pais. Você já tem uma palavra. Você já tem um direcionamento, um caminho que o Senhor traçou para a sua vida rumo a uma promessa, sim ou não? Sim. Todos nós temos. Irmãos, o versículo 27, ele diz para nós, Caleb, ele está falando, ó, nós fomos lá e nós vimos. Esse nós fomos e vimos quer dizer ir para o futuro, e ver, e visualizar. E ele fala assim, e verdadeiramente mana leite e mel. E eu chamo a sua atenção para isso, para essa palavra. E ele diz, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, eles se lembraram das promessas que Deus havia feito para eles há quase 40 anos. Eles se lembraram dessa promessa. E Deus disse, vocês vão chegar neste lugar. E esse lugar vai ser maravilhoso. Ele fala, então, verdadeiramente, aquilo que foi falado é verdade. Porque eu olhei lá no futuro e eu vi que é coisa boa. Eu vi que a minha casa toda servirá ao Senhor. Eu vi o meu casamento sendo restaurado. Eu vi os meus filhos todos servindo o Senhor. Olha que lindo que nós tivemos. Isso aqui para mim, pastores, é muito profético. Vocês todos no altar, a família toda aqui. Eu tenho certeza que um dia vocês visualizaram isso que vocês estão vivendo hoje. Agora eu quero pedir para você um minutinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos. Agora, visualize mais uma vez a promessa de Deus. Olhe para o futuro. Se você está com dificuldade, peça o Espírito Santo para te lembrar das promessas dele. Olhe para o futuro. Visualize ali a sua família toda diante do Senhor, o seu ministério fluindo. A sua casa lá, o seu grupo pequeno. Gente, ele cheio. As pessoas chegando, te procurando para ouvir da palavra do Senhor, para conhecer mais a Deus. Visualize ali os seus estudos, seu trabalho sendo bem sucedido, tudo sendo restaurado. Visualiza isso. Você conseguiu visualizar? Amém? Você pode abrir os seus olhos? Você conseguiu enxergar? Agora lembra que Josué e Caleb sabiam que tinha algo ali na frente, mas quando eles chegaram lá e eles viram que era maior do que eles tinham imaginado. Porque a palavra de Deus fala que vai ser assim conosco. Aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, se você fechou os seus olhos e você enxergou a sua casa, eu quero dizer para você, vai ser assim. Vai ser assim como você enxergou. Você olhou para frente. E quando você chegar lá, você vai poder declarar sim, realmente. Nós vimos e é como Deus falou. Hoje o que eu estou vivendo na minha casa é exatamente, irmãos, eu estou dizendo de mim, hoje o que nós estamos vivendo na nossa casa é exatamente o que Deus nos falou há muitos anos. Hoje o ministério que eu estou vivendo, embora eu tenha duvidado, embora eu tenha me sentido incapaz, embora eu tenha tido medo, eu tenha enfrentado tantas dificuldades para chegar, hoje eu olho e falo, verdadeiramente, é como Deus falou. Eu me lembro quando nós estávamos na UTI com o nosso filho Lucas, eu contei ontem para as mulheres aqui à tarde, e eu verifiquei que realmente o Cezinha deu todas as informações erradas. Né? Quando ele contou, né, gente? As mulheres falaram para mim, nossa, foi tão diferente quando o pastor contou. Mas, quando nós estávamos ali na UTI com o Lucas, eu me lembro que, olhando para aquela realidade dele, como eu disse, ele era tão pequenininho, né, amor? O pezinho dele dava essa parte do polegar do Cezinha. Né? Ele não tinha sobrancelhas, ele não tinha cílios, ele era tão pequenininho, cheio de fios e coisas. Eu olhava para aquilo e eu tinha que me esforçar muito para enxergar ali, para olhar para frente na promessa de Deus, porque tínhamos uma promessa do Lucas. Nós temos sobre a nossa vida. Ele vai ser um contador de histórias. Lucas tem um chamado pastoral. Então, mas olhando para aquela realidade, de forma míope, porque eu enxergava aquilo, eu tinha que me esforçar demais para olhar para a promessa lá na frente realizada. Eu tinha que me esforçar muito para poder enxergar aquilo que hoje, para mim, já é real.
E eu tenho certeza de que quando eu chegar lá na frente, no nível dos pastores aqui de vocês, olhar Lucas e Davi no altar apresentando os filhos, eu vou poder dizer, sim, realmente é como Deus falou. E eu profetizo isso sobre a sua casa, sobre a sua família, eu profetizo sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, então, porque atitude para nos manter no caminho da promessa é nunca desprezar o que Deus já fez. Nunca despreze o que Deus já fez. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, não despreze o que Deus já fez, não. Então, irmãos, não basta só olharmos para frente. Nós também precisamos olhar para trás, como Cezinha nos ministrou aqui a respeito da corda, você lembra? Lá, o teu início. Então, aqueles homens todos olharam para frente e eles constataram, todo mundo olhou. Sim, é verdade. Não, nós temos promessas. Todo mundo olhou e viu, é verdade. Não, está lá, a terra prometida é maravilhosa mesmo. Mas apenas Josué e Caleb olharam para trás. E isso fez toda a diferença. Porque eles não desprezaram o que Deus fez no passado. O versículo 30, quando Caleb, ele anima o povo, dizendo, ele fala assim, vamos, com certeza nós vamos prevalecer contra eles. Ele fala assim, não é? Gente, vamos, é certeza que nós vamos prevalecer. Quando ele fala isso, ele estava olhando para trás, para aquele caminho no deserto, e ele estava vendo tudo que Deus já tinha feito. Ô, gente, quantos atos poderosos Deus tinha operado, né? Eu não conheço, na atualidade, nenhuma testemunho de gente que viu comida descendo do céu, né? Coluna de fogo. Eu não conheço aquelas coisas que aconteceram, mas aquele povo viu. Eles viram aquilo lá. Quantos milagres, quantas vitórias eles já tinham recebido. Então, Josué e Caleb, eles conseguiram olhar lá para trás e ver isso. E isso trouxe convicção para o coração deles. Para o coração de Caleb. Não, com certeza nós vamos poder lutar e nós vamos vencer. E a promessa é algo possível para nós. Porque eu olhei, eu já vi, Deus fez lá no passado, então Deus fará no futuro também. Porque eles viveram. Irmãos, esse é um segredo muito importante. Olhe para trás na sua vida. Olhe para tudo que Deus já fez. Olha para o lugar de onde Deus tirou você. Às vezes a gente não gosta de olhar porque a gente sofreu tanto quando não tinha Jesus, não é verdade? Mas às vezes é preciso a gente olhar para a gente ver tudo que Deus fez. Todo o processo, todo o tratamento dele. Deus não teria feito tudo isso para parar aqui. Não. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele tem planos para o futuro. Então, tenha certeza de que se Deus já fez no passado, Ele vai fazer no futuro também. Em nome de Jesus. Sabe, eu me lembro que eu e Cezinha, quando nós, nessa situação ainda, né, estávamos enfrentando com o Lucas, eu me lembro que nós olhamos para as coisas que Deus já tinha feito. Quantas vezes a gente sentado, a gente conversava, não, mas olha como Deus já foi fiel nisso. Olha como Deus nos livrou dessa situação, até mesmo durante o processo, as coisas que Deus já ia fazendo a respeito do Lucas, elas iam nos fortalecendo para o futuro. Elas fortalecem a nossa fé. Olhar para o que Deus já fez nos fortalece a continuar. Agora, se você falar assim, eu não tenho para onde olhar, que isso não é verdade, mas eu quero dizer para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha o que Deus já fez naqueles homens, na vida deles. Gente, é o mesmo Deus que abriu o mar. É o nosso Deus aqui hoje. É o Deus que pode abrir para você um caminho no deserto, no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Ele vai fazer. O Deus que fez lá vai fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia fala que quando nós estamos, então, correndo, nós temos que olhar para esse pessoal. Falar assim, não, olha o que Deus fez na vida dele. Olha, Hebreus fala tanto para nós, né? Pela fé. Esse fulano aqui fez isso, esse aquilo fez outro. E tantas coisas, e ela está nos motivando a olhar para trás e ver,
Deus vai fazer, porque eu não sou diferente dessas pessoas. E o meu Deus continua sendo o mesmo. Amém? A terceira coisa, então, seja alguém convicto. Capítulo 14, no versículo 9, ele fala assim, ó, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Põe a mão no seu coração e fala, o Senhor está comigo. Amém. Irmãos, nós precisamos caminhar de forma convicta. O nosso caminho, a nossa caminhada, nesse caminho que Deus tem para nós, precisa ser de forma convicta. Caleb tinha convicção, uma convicção que era suficiente para ele. Ele disse, o Senhor é conosco. Isso bastava. Ele sabia que, tendo o Senhor com ele, ele poderia devorar aqueles gigantes como pão. Olha que declaração forte. Enquanto aqueles outros 10 infectados estavam dizendo, nós somos gafanhotos, eles vão esmagar, a gente vai acabar com a gente. Caleb, a convicção dele fez ele dizer isso. Gente, que é isso? Nós é que vamos devorá-los como pão. Como é que você come pão? Pão é na faca de serra? É difícil de cortar? É difícil de mastigar? Não é igual rapadura, não, né? Gente, pão é macio, é facinho. Né? Até bebê a gente dá para eles, porque quem não tem dente pode comer um pãozinho. De fácil que é. Caleb estava dizendo assim, vai ser tirar doce de criança. Vai ser nada, nós vamos devorá-los como pão. Irmãos, a convicção que nós temos em Deus nos traz a segurança de que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas, para enfrentar as nossas guerras. E ela nos traz a certeza, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos chegar na terra prometida, nós vamos alcançar esse lugar da promessa. Irmãos, a convicção, ela muda o nosso olhar. Você já percebeu? Se você não tem convicção de uma coisa, o nosso olhar muda também. É completamente diferente. Agora, quando eu estou convicto, eu vou andando firmemente. Eu vou dando passo porque eu sei por onde eu estou caminhando e eu sei onde eu vou chegar. Enquanto outros olhavam para si mesmo na perspectiva de quem seria devorado, gente, Caleb olhava para si na perspectiva de um devorador. E é assim que nós precisamos olhar. Porque a convicção te impulsiona para a batalha. Eu vou para cima. Eu não tenho medo, não. Eu tenho é Deus e vai dar certo em nome de Jesus. E por último, para nós finalizarmos, seja espiritualmente diferente. No capítulo 14, no versículo 24, então, olha que declaração incrível. Deus falando a respeito de Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, veja só, visto que houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Uau! Promessa para mim e para você, se nós formos espiritualmente diferentes. Havia um espírito de enfermidade em todo aquele povo. Mas o próprio Deus reconhece que em Caleb havia um espírito diferente. E esse mesmo espírito que precisa estar sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, porque é muito fácil ser igual. É muito fácil. Você não precisa de esforço para ser igual a todo mundo. É muito fácil permitir que o espírito de desânimo tome conta do nosso coração. É muito fácil ser envolvido pelo discurso de pessoas com a síndrome do gafanhoto. Pessoas que se enxergam como nada, pessoas que se enxergam como derrotados. Mas perseverar, que foi o que Deus falou, perseverar em manter um espírito diferente, não é para qualquer um, não, gente. É para homem de verdade, para mulher de verdade. Então, exige um posicionamento. Exige uma decisão, uma firmeza de nós. E muitas vezes, as pessoas vão se levantar contra você no seu trabalho, lá na sua faculdade, e elas irão se opor. Elas vão se opor aos conceitos e os princípios que você tem estabelecido na sua vida. Elas vão se opor aos princípios de Deus na sua casa, na sua família. Elas vão questionar a sua fé, porque foi o que todo o povo fez com Caleb. E ainda começaram a odiar ele
né, detestar, queriam matar eles, porque eles estavam falando dessa forma. Toda uma multidão se levantou com eles dessa forma. E essa multidão também pode se levantar contra nós, contra mim e contra você. Mas há uma recompensa reservada para aqueles que perseveram em seguir o Senhor, para aqueles que mantêm um espírito diferente. Porque o texto, ele fala assim, ó, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que ele espiou. Ou seja, ele foi lá, ele viu, e eu vou fazer ele entrar naquela terra. Mas mais ainda, e eu quero finalizar com isso, o próprio Deus, que reconhece que havia um espírito diferente ali em Caleb, ele reconhece que a sua perseverança em segui-lo é digna de uma recompensa. E ele fala assim, ó, então, toda a sua descendência vai ser beneficiada com a sua decisão. Caleb, porque o seu espírito é diferente, não vai ser só você que vai entrar. Toda a sua família, toda a sua descendência. Irmãos, as decisões que nós tomamos hoje na nossa vida, elas não dizem respeito somente a nós. Ela não diz respeito somente a você. Ela diz respeito a toda a sua descendência. Porque onde você hoje decidir que você vai chegar, a sua família, os seus descendentes, eles partirão desse ponto. Eles partirão de lá. Então, a descendência de Caleb, eles partiram já de dentro da terra prometida, de Canaã. Então, os netinhos de vocês, só vocês trilharam, né, pastores, caminhos difíceis, doloridos, que os netinhos de vocês não vão precisar trilhar, porque vocês se posicionaram firmemente, porque em vocês havia um espírito diferente, porque em você, hoje, você decide ter um espírito diferente, se manter posicionado. Toda a sua descendência será beneficiada, amém? Eu quero convidar agora você a fechar os seus olhos, eu preciso orar por você. Porque hoje Deus quer te curar a sua visão. Deus quer curar o seu olhar. Deus quer te curar da sua miopia, para que você possa andar no caminho da promessa e chegar no lugar onde Deus preparou para você. Há uma promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ela é maravilhosa. Ela é muito mais do que você consegue enxergar em minutos ou segundos, ali tentando olhar para frente. Ela é muito maior. Ela é muito maior. Quando você chegar lá, você vai ver se realmente é como Deus falou. Só que é sobrenatural. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai viver abundância na sua família. Irmãos, nós não precisamos ser como o mundo, com essas famílias destruídas, porque hoje o grande ataque do inferno é contra a família. Eu falo que eu tenho percebido cada vez mais que o avivamento que Deus tem para realizar, que já está realizando, às vezes a gente pensa que é dentro da igreja, quando nós estivermos aqui reunidos. Não, é na família. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa cura, essa restauração no seu olhar, para você poder ter essa perspectiva. Eu vou viver coisas maravilhosas, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que deseja esse toque do Senhor sobre a sua visão, a se colocar em pé. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos orar a Deus, para que Ele traga restauração, para que Ele te cure da sua miopia espiritual. E eu profetizo também a cura das pessoas que têm miopia, fisicamente falando, naturalmente. Eu profetizo em nome de Jesus e eu tomo posse para a minha própria vida, em nome de Jesus. Eu declaro como isso um ato profético, em nome de Jesus, né? Nós possamos ter a nossa visão restaurada. Senhor, nos faz olhar mesmo para frente, nos faz enxergar, Senhor, que a promessa está para nós. Mas eu quero convidar você hoje a fazer um compromisso com o Senhor, de manter um espírito diferente, de não se permitir contaminar com as coisas desse mundo, não ser moldado pelas distrações, não ser distraído com as coisas, que o seu olhar seja fixo no Senhor. Faça um propósito, Senhor, eu quero olhar para frente,
Eu quero, Senhor, eu quero permanecer. Eu quero viver em santidade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, eu preciso desse espírito diferente na minha vida. Senhor, eu preciso. Eu quero lutar por isso hoje. Porque eu já visualizo toda a minha descendência no altar. Eu visualizo, Senhor, o avivamento começando dentro da minha casa, no momento em que nós formos fazer devocional juntos. Que nós formos ler ali o trau, ali juntos, Senhor. Nesse momento o Senhor vai nos encontrar na nossa casa. E nós vamos ser avivados e o toque do teu Espírito vai vir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro e eu profetizo sobre todos aqui, que a partir deste lugar, todas as pessoas ao seu redor, elas vão ser restauradas também em nome de Jesus, porque elas vão ver em você um espírito diferente. Elas vão perceber. Talvez você vai incomodar muitas pessoas com o seu posicionamento. Talvez muitas pessoas vão te criticar, vão falar, que isso, você está louco? Nós vamos morrer, você não sabe de nada. Talvez as pessoas vão te criticar, mas você vai se manter firme e fiel em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Pai, por esses homens e mulheres que estão aqui, por essas famílias que estão aqui representadas. Eu peço agora para que o teu Espírito Santo traga um bálsamo curador agora. Toca, Senhor, a nossa visão. Nós não queremos ser míopes espirituais. Senhor, nós queremos andar de forma clara, convicta. Tendo, Senhor, clareza e discernimento, Senhor, do caminho que nós estamos trilhando, dos lugares onde nós estamos indo. Nós não queremos, Senhor, mais que os nossos olhos se atenham apenas aos problemas, às dificuldades agora na nossa frente, mas nós queremos enxergar todas as promessas que já foram liberadas sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, visualizá-las acontecendo. Nós queremos olhar para o futuro. Nós queremos, Senhor, ter em vista aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E nós queremos também, Espírito Santo, a sua ajuda para que nós possamos olhar para trás e nos lembrar dos teus feitos, Senhor, nos lembrar dos teus atos poderosos sobre a nossa vida, para que isso fortaleça a nossa fé, para que isso traga mais convicção, para que nos melhore, para que nos ajude, nos impulsione para a batalha, sabendo que o Senhor já fez um dia na nossa vida, e o Senhor vai fazer mais e mais e mais, até que nós alcancemos o lugar da promessa em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui, Senhor, sobre cada família que está aqui, Senhor, a sua promessa cumprida. Eu quero declarar, Senhor, famílias que são referência. Senhor, famílias que se destacam, assim como a família de Caleb se destacou, assim como a família de Caleb viveu a promessa. Eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo sobre esta casa, Senhor, famílias vivendo a promessa do Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Se você crê, diga eu creio. É sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém.